bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, onde os pastores e líderes de ministério se reúnem para discutir o texto bíblico e, depois da discussão, a gente preparar esse prato na cozinha e entregar no domingo na comunidade da Vila. Meu nome é Marcos Botelho, vou liderar hoje mais uma parte da série Não Tão Perfeitos, é isso aí ou não? É isso, Não Tão Perfeitos. Nem Tão Perfeitos, desmistificando... Até o final da série. Até a série, certo, desmistificando, né? Os heróis da fé de Hebreus 11. E nós vamos aqui... Eu não pensei na pergunta, Simval. Alguém, vocês podem geralmente sugerir? Você pensa? Qual a sua banda favorita? Você já orou na frente de um leão, tá bom, né? vamos começar. Você já orou na frente de um Daniel leão? na Cova dos Leões. banda? Daniel na Cova dos Leões é uma música de uma banda aí que eu não É vou verdade, falar. é verdade. Qual que é? O Renato deve verdade. saber. Mas vamos lá. Banda da década de 80 que você menos... Que você acha Gostei. que você não gosta, mas os outros parecem que gosta. Fontana, tudo bem? No limite da década de 80 pra década de 90, Pode eu diria Nirvana, cara. Nirvana. Nirvana é uma banda que tem um monte de gente que gosta e eu não consigo gostar, Nossa, o velho. Renato não vai conseguir não participar. Eu não consigo. Ok, Nirvana, você não gosta. nossa. De resto, você tá bem? Cara, eu tô bem porque o Dave Grohl se redimiu com o Foo Fighters. Ok, mas- eu vi. O Renato não vai poder participar. Tudo bem, Simval? Como é que você tá? Tudo bem. Ô, Simval, qual que é uma banda super valorizada da década de 80 e 90 que você fala, Eu acho que tem o contrário, né? É que eu ouvi tão um grito aqui de trás. Eu não sei Tão se ele mal, gosta né? ou se ele odeia o Nirvana. eu acho coisa que ele não gosta. Ele adora. Não, tá vendo? Essa é uma... Mas fala mais um Eu pra sou uma ofender. dor. Bom, O que eu ofenderia o Renato? O objetivo não é ofender ele, é ofender os nossos ouvintes. Eu acho que tem umas músicas do Legião que fizeram parte da minha vida, cara. Que você gostou? Que eu gostei. Cara, Parte aqui da- Pais e meio- filhos, pais e meio- filhos. Sim, fazia parte da minha vida, né? Quem viveu, cara, gosta. Faroeste Caboclo. Quem viveu, gosta. Cantava, aprendia a Quem veio decorar, cantava depois- inteira. Os Nutella não vão entender isso. 16. Eles não vão entender. Era Aí só é o que a ruim. gente tinha Aí de começou a música ficar na ruim. época. Isso aí é ruim. Era pouco que a gente tinha Mas de tinha música uns na 3 ou época, 4 legais. Eu também sou com você. Paulo, agora é uma opinião de um especialista. Você tá bem, Paulo? Agora Você é tá uma bem? opinião do especialista. Você tá bem? Sem O seu pressão, time tá Paulo. bem de futebol? Pô, tô feliz. Eu sabia que isso conecta com ele. Vem muito Música bem. não conecta muito Nossa, com o Ele Paulo. gosta de Jorge Benjor, pô. Paulo, Ele gosta de Jorge Benjor. Quem é o cara da década de 80 e 90, ou banda, que o pessoal gosta, mas não te convence? Cara, Uma só. pra mim acho que não salva nenhum, sabia? Caraca, Quando você pensa Paulo salva um. Nazaré Paulo Nazaré. fala que não salva nenhum. Só salva Não, o cenário do rock brasileiro, né? Que eu acho que floresceu, digamos, nesse tempo, pra mim é muito... Eu não consigo gostar. Talvez o problema seja meu, deve ser meu. Mas é muito ruim. Mas usa um nome Muito assim pra ruim. ofender alguém, assim. Uma banda. O pessoal Quer ver, gosta por exemplo, muito. quando eu comecei a namorar a Luísa, ela tinha um CD do Capital Inicial. Aquilo me deu uma... Assim, será? Será que Você é ela? titubeou. Será que é? Será que é isso que eu vou fazer como DNA pros meus filhos? Alguém que exatamente. aprecia eu isso? tive essa preocupação. Ela diz que não gosta, que nunca gostou, mas tinha o CD, não sei o que Então, foi. pode ser o pai dela, que justifica muitas coisas. E aí, Gus, tudo bem? E aí, Marcão, beleza? Saiu do castigo, voltou de novo a participar? Eu cumpro a minha suspensão e volto. Vem cá, uma banda da década de 80 e 90 que todo mundo geralmente fala bem e você fala, nah. Cara, eu costumo gostar mesmo, né? Acho que eu curti. É o contrário? Você vai fazer igual o Simval? acho que o meu Quem era- que você Não, mas gosta eu que vou todo mundo falar. odeia? Não. Acho que de ruim mesmo, que tinha de banda... Que você gosta. Ruim Não. que você gosta. Ou é ruim que você gosta ou é boa que você não gosta. Então, eu Entre gosto de aspas. muitas delas. Esse que eu tô dizendo, que aí eu não vou. Mas eu não gostava... Capital Inicial não gostava. Ira eu nunca tive afinidade. Mas aí Inocentes. Ratos do Porão também não gostava. Mas daí eu acho que Nenhum nem de tem nós outro você nome, curtia. muda Nenhum de unânime, nós. né? Pode ser. Eu gosto de Inocentes. Nenhum de nós tinha algumas músicas Cara, que eram uma de coisa novela. é verdade, não tem Aí nada a eu- ver com o nosso podcast. Uma coisa. Eu gosto dos nomes das bandas. Inocentes Eu acho é um que bom hoje. nome. Eu acho que de 2000 pra cá não tem nomes legais. Ou de tem banda. uma banda que chama 365. Mas é legal, Biquíni Cavadão. Olha que louco, mano. É legal, assim. É muito. Justo Olha o que o cara tinha. Ô, cara, Você queria falar? Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso! Ele podia
Paralamas. Ele podia pegar a Legião Pô, Paralamas Urbana, é pior. ele podia pegar o Traje a Rigor, Titãs. O Traje a Rigor. Cara, pior que o Biquíni Cavadão, só se ele pegasse o Skank, talvez. Pega essa agora. Pega esse Exposed. Qual é o nome da banda, Marcos? Qual? Do Roger? Que você Do gosta? Roger, biquíni, cavadão? Não, a outra. Não sei qual que é A Rigor. Como é que é o nome? o traje. O Traje a Rigor. Traje a Rigor. Isso aí. Você vai- Bom, mas o traje é o quê? É a roupa, não é? É um trocadilho Então, é com a um roupa. ultraje. É um ultraje, Aham. uma coisa ultrajante, uma coisa A Rigor, ofensiva. é um A Rigor, a trocadilho. brincadeira é essa É um entre uma trocadilho coisa... com o Ah, traje. então, tá. Ok. Mas eu acho que... Segundo o Renato, o Roger parece com Só alguém. tem- O Roger só tem- Daltrey, no Dizem caso, que né? só tem duas pessoas O Roger muito Daltrey, mais no inteligentes. caso, né? Uma é o Roger, a outra E a gente outra não pode falar. Não pode falar quem Por é. sigilo. Porque tá aqui no recinto. Por contrato, né? Vamos lá que a gente já passou 5 minutos do nosso podcast. Nossa, e essa introdução? E a gente tá com essa introdução. Bem-vindos ao nosso podcast. A gente tá chegando na reta final, hein? Por isso que fica com essa Último introdução. clima aí, né? A gente começou com os nomes das bandas porque era o papo que tava aqui antes da gente começar. Tem Não conexão a ver total com o que, nenhuma, né? com o que vem a seguir. Tem sim, tem. Bom, a gente pode tentar achar alguma coisa. Mas vamos pro texto de Hebreus. Vamos fazer de novo uma leve assim. A gente está estudando o texto de Hebreus 11, que ele recapitula vários heróis da fé, pessoas da história do povo hebreu, que pela fé anteciparam a vinda do Messias, a presença de Deus, o Santo dos Santos. E o texto que a gente vai ler agora é Hebreus 11. Qual que são os versículos aí? 32 a 34. Até agora ele veio nomeando e falando um personagem por personagem. E agora ele vai dar aquela desculpa do Evangelho de João, né? Poderia escrever muita coisa, mas não cabe em livros. Agora ele vai fazer até um outro aí. Lê pra nós, Fontana. Tô sem tempo pra ler aí. Isso é o que o autor de Hebreus diz, né? Aqui, ó. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Agora, é aquela parte final que ele faz um catadão de Quem será que vários... o pessoal tá pensando que a gente vai falar agora? Se eles tivessem... É que a gente- eles já essa era a sabem, né? pergunta boa pra você Eles já começar, sabem, né? mano. É Eles que a já gente agora sabem. revelou. Se quiser, a gente começa de novo. Não, já foi. É uma boa. Quem a gente falaria, né? Porque agora a gente poderia falar de todos os Porque não, pra falar O que de ele cada tá um falando deles é aqui, né? todos os outros. O que ele tá agora dizendo é no começo a gente pensa, pô, que fé especial, né? Na verdade ele tá falando, não, essa fé é especial, mas Deus deu pra todo mundo que chegou até aqui, ou pelo menos pra uma boa parte de homens ali e mulheres que Isso é muito que forte faz, mesmo. né? Isso Né? é muito forte porque tem nomes bem controversos, né? Que ele Muito. cita. Tem gente que... O Jefté. O Jefté, exatamente. Tem gente que fala assim, por que próprio entrou Sansão, de alguma maneira você olha e fica assim, cara... o autor de Hebreus está enfatizando, né? Ele fala da fé do povo. Mas e, é interessante. E aí, em algum momento ele Mesmo está dizendo assim, ele cita Raabe, em algum momento ele está dizendo assim, cara, a fé não é uma questão de mérito, eu acho que tem um pouco desse som aí, né, de fundo, assim. Mas é por meio dela que coisas acontecem na história, que Deus está escrevendo na história da humanidade. Existe um mérito, mas existe um paradoxo, dizendo assim, ele parece que o autor, veja se eu estou errado, ele vai até Raabe, que é uma história muito bacana que a gente falou, e aí quando ele vai entrar em Sansão, Jefté, os caras de Juízes e outros, ele meio que agora se afasta dizendo, tá vendo? Eu poderia continuar mostrando que Deus usou até esse tipo de pessoa, Isso, acho que essa é uma... mas aí agora ele vai falando, mas não vou ficar só focando neles, porque tem até outras pessoas melhores que saíram, escaparam de leões, fizeram guerras acontecer e ganhar e tudo mais. Então o que ele está dizendo é assim, presta atenção, no final das contas, essa fé que vem de Deus e ela é dada nesse paradoxo entre pessoas que realmente acreditam, mas também de Deus, ela serviu para que o Messias chegasse. E eles cumpriram esse papel. Pela fé, eles anteciparam isso. Então, dá essa impressão. E a gente... Quando usa vários desses personagens, tem uma coisa que é interessante, que tem uma inversão aqui, né? Do 32 para frente, que vai... que eu falo desses personagens, esses que ganharam isso e aquilo. Aí tem como se você estivesse subindo o degrau do sucesso, a escada de sucesso, e depois desce.
ganharam e depois tem aqueles que perderam, morreram, foram cortados ao meio. Então tem aquele que, né, orou e o leão ficou quieto. Mas tem... O texto mesmo diz o contrário, né? Que teve gente que o leão não ficou quieto, não. Foram Porque tá falando assim, cerrados o cara Uns foi escaparam torturado. ao fio da outros espada não. E e a outros- fé é a mesma fé, né? Tanto que o nosso tema é nem tão perfeitos, que é os primeiros. Aí com o Raab, ele inaugura os que claramente não são perfeitos, mas que se tornam perfeitos pela fé, vamos dizer assim, ou que Deus os exalta. E aí ele vai para outros, que é o exemplo do Jefté, de Sansão, que são, de certa forma, Deus usou, mas são pessoas claramente ali Péssimos narradas exemplos, que né? Controversas, no horríveis. mínimo Assim. controversas, né? E aí depois ele joga até isso. Ele fala, até os que parece que não teve nenhum milagre, Os mártires. e aí é o que também Deus está usando. Então ele está aqui abrindo o leque para falar de muitos, e a gente escolhe quem ele deu ali. Ele insinuou vários nomes aqui que a gente poderia. Isaías está aqui porque pela tradição foi cerrado. A gente vê alguma coisa ali de guerra, pode ser Gideão ou outros aqui que foram usados, que não estão aqui. Ou estão ou não estão? Nem sei se o Gideão foi... Gideão tá. Gideão, tá. então, Gideão tá. mas tem outros de guerras aí, vários, né? Vários. E a gente vai para Daniel. Legal de Daniel, eu não sei, a gente escolheu, faz tempo que a gente escolheu o Daniel, né? Quando a gente estava no começo da série. Eu gosto de Daniel porque Daniel não é um profeta, vamos dizer assim, no sentido de estar na gaveta dos profetas, né? Ele está nos escritos, ele é um livro tardio. Ele é um livro em outra língua. Ele é um livro de transição, dependendo do cano que você usa. Mas ele é um livro tardio. Então, ele vai falar dos profetas, mas agora ele cita... Por isso que até que eu acho que Daniel é um dos grandes nomes do Antigo Testamento. Mas como ele estava mais ou menos na cabeça dele, dá a impressão para mim, ou a Septuaginta, ou o cano ali da Tanaka, ele foi indo ali naquela cronologia e ele, quando chega nos escritos, ele... fala, e todos esses aí, ele abriu bastante para dizer. Ele vai até a monarquia e depois ele abre bastante. E aí, Daniel é uma figura que sai do arquétipo do que a gente está trabalhando até aqui. Porque está no exílio, está na falha, está depois do grande projeto ter falhado. E ao mesmo tempo, ele é um flashback de José também. Isso, a gente vai falar muito sobre isso. O Daniel é totalmente José. É totalmente José e é totalmente Jesus. Ele está ali, são arquétipos que são os repetidos. E também tá, se a gente falar do livro de Daniel, né? A gente tem aqui aqueles do fogo, né? Que enfrentaram o fogo, né? A fornalha dos amigos de... Né? Que a gente tem a história de... Eu não consigo lembrar de outra história enquanto eu tem vi alguma essa coisa de citação. fogo Elias, ali, né? eu brinco que Que Elias... enfrentaram o fogo, Eu brinco que né? Elias se fosse uma Marvel bíblica, Elias é o Homem-Fogo. Ele controla o fogo, mas Assim, ele não que ele enfrenta, subiu, mas ele consegue... O tempo todo você vê Tem histórias fogo, dele manipulando fogo do céu. Então, assim... Sem fazer xixi na cama. Caramba, vai lá. Tô falando, vai vir algum nome que ninguém conhece, que ele fala, não, é que nem fulano tal. Eu tô falando Mas que tá implantando. uma das coisas que dava pra gente fazer dessa coisa da pergunta que você falou, pensando quais são os personagens que a gente sabe que estão... O nome está ausente, mas eles estão mencionados pelos feitos, Faça né? um podcast. A gente então tem mais um com textos que ele vai continuar falando bem aberto. Agora, bem aplicando, a gente faz. Agora, vamos ler... vamos falar de Daniel. Então, nós temos... A gente foi até Raabe, foi a última? Foi a última. Foi Raabe. Então, a gente vai até Raabe, que é eles entrando na Terra Prometida. Vou fazer vou usar eu aqui, fazer um pouco... Continuar a história. Então, você podem me corrigir. Teológica aqui, tá? Fazer uma história teológica, não histórica. Aí eles... entram lá na Terra Prometida, é dividido para as 12 tribos, e a gente entra num período de que Israel se torna pior que os povos pagãos, e uma das coisas é porque Israel não tem um rei. E a gente entra em Juízes, as histórias que a gente falou, horríveis de gente sendo levantada em nome de Deus, mas que o comportamento é pior, a gente vai lendo, é indigesto, e aí todo o negócio vai desembocar que o negócio perdeu o controle com a tribo de Benjamim, aquele negócio que parece que virou um Sodoma, até que faz um paralelo com Sodoma. Aí o plano entra... deu errado, né? Deu em tudo tese, errado. assim, vocês vão dominar a terra. Isso. Se seguirem as coisas. Então, vocês não seguiram e olha o que está acontecendo com a terra que era para ser de vocês. Exatamente. Vocês estão perdendo todas as batalhas, né? Tem um pouco desse
Você tem Ruth ali para fazer a transição, e aí você entra no período monarca. Aí seria Raabe na história, né? Isso. Você tem essas duas histórias. Aí você entra Saul, que é o arquétipo do o homem segundo o coração dos homens, vamos dizer assim, o homem segundo o coração do povo. E aí você tem Davi, que é toda a Bíblia até agora está levando para Davi. Davi é o Messias. Agora que até que enfim o José não deu certo, Moisés também não. Agora Josué trouxe, mas não trouxe. Agora é Davi. Os juízes agora todos, vamos lá para desembocar em Samuel para chegar em Davi. E aí Davi é o cara e ele erra também. E aí vem o filho dele, que é mais próspero, e aí ele também mostra que é o começo do fim. Aí os reinos se dividem e um rei vai sendo pior que os outros e vão matando os profetas que vão aparecendo para tentar lembrar da aliança. Isso é muito legal. Bom, que você falou, com o rei mais próspero, né? O Salomão. Que seria, tipo, chegamos no auge do poder político que ele já mas o alcançou. jeito que a Bíblia narra poder Salomão, poder ele da está mostrando sabedoria. que está errado demais. Realmente, vocês conseguiram um rei de acordo com os outros reis dos outros povos. Então, mesmo com a sabedoria, É o tudo... sanduíche de Davi, né? O rei igual os reis dos outros povos. Pega a tribo mais sanguinária aqui e Saul. vamos pegar Saul, que é o brutalhão. Ah, não, o problema não era o brutalhão, a gente precisa de um sábio, né? E aí pega o sábio, Snob, tava até brincando antes do podcast começar, um homem que recebeu toda a sabedoria para governar, e o texto diz que ele usou para dar nome para os quadrúpedes. Então você olha, e o texto aí é bem irônico quando tá descrevendo essa sabedoria que Salomão tá... ele deu... Puxa vida, Salomão, que sábio, hein? Você sabe diferenciar uma mula de um jumento. Parabéns. Ele usou o seu poder para ter muitas concubinas, esposas, alianças e tudo mais. Bom, os reis do norte e do sul, nenhum quase presta. No norte nenhum presta, no sul praticamente todos não prestam. Tem um ou dois que salva, mas só adia um pouco o juízo. E vem o juízo. Juízo vem dos assírios e depois da Babilônia. Na Babilônia, eles, diferente do primeiro dos assírios, os assírios devastam tudo. Misturam pessoas, casam, que deu os samaritanos. A Babilônia, ele tem uma estratégia diferente. Ela pega a linhagem real e leva para a Babilônia e faz um teste de 3 anos. Lembra que eu gosto sempre de dizer, eu gosto muito dos símbolos dos números hebraicos. O número 3 é sempre um teste cercado por morte. Ou seja, todo mundo que ele conquista, eles vão lá, fazem um teste de 3 anos, os mais sábios passam e ficam na corte. A gente não sabe direito o que acontece com os que não passam, mas a gente pode deduzir aí. E aí, nessa vai Daniel, da tribo, e os outros 3, que eu só lembro o nome já dado em Misael, Azarias e o nome já em aramaico, que eu não lembro que Sadraque, Mesaque e Abednego. mas eu não lembro o nome original. Como é que é? Misael, Azarias e... Ananias. Ananias. Isso. E Daniel é Beltesazar. É isso. E aí vão os 4 que são da tribo de Judá, que tá querendo dizer que é da família de Davi. Ali, provavelmente, também poderíamos até falar, esses caras poderiam ser rei aqui poderia ter alguma coisa aqui da linhagem real. Bom, eles levam... primeiro capítulo, eles passam pelo teste de alimento, que é muito importante. Eu acho que tem uma coisa do sofrimento aí também, né? Que o rei que é levado vivo e com os olhos vazados. Então tem uma tortura aí que eles estão vendo de quem deveria estar no trono é torturado visivelmente, né? Eles então experimentam dessa agonia. Que é o Joaquim, né? Que tá. Bom, e essa agonia está presente ali, né? Não é leve, né? Porque Sim. tem hora, o pessoal, quando entra nesse papo do jejum de Daniel aí, parece que é um negócio, é gostoso e tal. Estavam tremendo no sofrimento, de Não, luto. tanto que o capanga que tem que alimentar ele fica com medo de morrer. Se vocês não estiverem bem alimentados, eu vou morrer. Não é só vocês, não fica com o seu testezinho, não. Mas aí começa o paralelo que o Gustavo falou de José. Você vai ver um exílio de alguém indo para uma outra terra, você vai ver um rei tendo um sonho, uma visão, pedindo para interpretar, os sábios não conseguindo, alguém lembrando dessa pessoa, essa pessoa indo até o rei. Eu estava ouvindo Daniel, e que eu estava ouvindo no carro, vim ouvindo os capítulos. E é interessante que até isso é igual ao José. José, ao conseguir interpretar, salva a pele dos sacerdotes egípcios. E lá, o decreto é que todos os sábios iriam morrer. Quando chega o cara para matar Daniel, Daniel fala,
não mata Ainda não ninguém. mata, Que eu vou ajudar. E ele salva a pele de todo mundo. Não, e ele vai Eu orar, não sei se né? isso é bom ou se isso é ruim. E ele vai Sinceramente, orar, assim, interessante. se for a gente fazendo paralelo, isso é ruim. Porque isso é uma das desgraças de José ali, mas ali... Bom, e eu sei que ele interpreta, salva. Então a gente tá ali, tem os sonhos, aí vai ter uma sequência de sonhos. E Nabucodonosor é o arquétipo do cara egocêntrico que o tempo todo se converte e depois volta atrás, se converte. É o faraó, sabe? Mas o faraó dava a impressão que no faraó ele era o que dá o migué. Ele fala que vai fazer e não faz em cada praga. Mas esse, ele realmente, agora não há outro Deus. Daqui a pouco, no outro capítulo, já o cara começa a vacilar. E aí vem um novo rei da Babilônia, Dário. Que já não é da Babilônia. Que não é da Babilônia. Isso que eu ia falar. Já está na aliança persa e o outro povo lá, que é Dos Medos. Então, assim, já é um outro grupo que veio invadindo todo mundo. Que, aliás, tem uma sucessão agora, né? Que, inclusive, é um dos sonhos, mas tem uma sucessão ali disso, né? Dos medo-persas, enfim. Às vezes a gente chama da Babilônia, mas era na mesma região, mas veio uma sequência de uns 4 ou 5 reinos diferentes. Isso, já isso. tinha acontecido Sabe antes onde também, tem os acadianos. um texto bom sobre isso? É Os Outros da Bíblia, do Sim, André muito legal. Heinck. É onde eu aprendi bastante. Mas é um período mais difícil da história, eu acho que do Antigo Testamento, que não é tanto, já está no final ali, né? Mas, assim, é essa parte, assim, porque é uma mistura Eu gosto bastante teológica e de invasão que é mais difícil entender. O jeito mais fácil é confluir tudo debaixo dos persas. Então, tipo, tem detalhes de outros povos ali, mas se você quiser a regra macro é os babilônicos foram dominados pelos persas, a cultura predominante posterior à cultura babilônica é a cultura persa. Isso. Onde vem os zoroastrismos, que algum fala que Isso, exatamente. o zoroastrismo influenciou o Não, o judaísmo. zoroastrismo, e o zoroastrismo, no caso, ele é tão preponderante que ele continua influente até depois. No começo do cristianismo ainda tem heresia do zoroastrismo, maniqueísmo. A questão Brasil árabe, tem né? um montão de... A questão árabe e islâmica que começa a tirar, mas até então toda a identidade persa era baseada no zoroastrismo, né? A gente imagina Até chegar em Maomé, uma coisa eu acho que é árabe bem no forte, sentido é. islâmico, mas isso é posterior, historicamente. Não, pra gente contemporâneo é muito recente, porque a gente não pensa isso, mas se você pegar assim, poxa vida, a região do Irã, que é preponderantemente a região Onde era a Pérsia. de onde era a Pérsia, Irã e Afeganistão, né? E aí você pega, o Irã, com o islamismo radical, como que o Irã produz tanta cultura, né? Que você fala, vou ver um filme iraniano. É porque é reminiscente da cultura persa do Irã. Que só mais uma coisa, por exemplo, se os assírios, eles não queriam nada da cultura, eles queriam sugar. Depois os babilônicos já queriam da elite. Vamos dizer assim, tô sendo mais... tô sendo raso, mas queria da elite. São modelos de colonização, né? Os persas, eles falam, não, ele é o começo que os gregos vão fazer do helenismo. E ali eles vão mandar o pessoal de volta, que é o que acontece com os judeus, eles mandam de volta, pode ter os seus deuses. Ele não está preocupado em unificar, ele está muito mais preocupado em dominar, deixando as culturas... Arrecadar imposto. Então, quando você pega o modelo romano, se assemelha bastante. Exatamente, que é o que vai durar mais até que o hoje. grego, mais que o grego. Inclusive, o romano se baseia mais na cultura persa nesse sentido. Mas que não é o romano, é o que é hoje em dia, é o que durou no mundo, que é um jeito de dominar, fingindo que não está dominando, só pegando dinheiro. É isso. E aí, a gente entra no capítulo 6. Gustavo, tem como a gente ler? Porque é o episódio que o autor de Hebreus cita. Vamos embora, vamos lá. Beleza. O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo,
mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar o Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dario viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então, foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando num modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que, conforme a lei dos medos e persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse: que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Então, trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com seu anel e com os anéis de seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões juntos com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dario enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Cara, isso é muito interessante. Parece que o Daniel vai vivendo, sobrevivendo e vai passando os reinos, tudo. É um grande resumo ali de prosperidade num período de exílio. Então, assim, a gente sabe que o exílio é até um tempo difícil para o povo judeu. A gente até fala assim, caramba, é o juízo, mas a gente vai vendo que Deus está no controle e ele está usando esse cara que está lá
E de novo, né? Ele é descrito como alguém que é impecável. Alguém que não tem muito... E mais uma vez, assim como Nabucodonosor, ele vai se tornar o homem... De novo acontece a história, ele é deixado de lado e depois ele volta a ser o cara que vai governar todo mundo como o segundo homem, assim como foi José. Só que dessa vez agora os opositores ali são os governantes dele. Uma coisa que veio aqui na minha cabeça com a sua leitura agora é que parece que se a gente for pôr um paralelo entre o período dele ápice em Nabucodonosor e aqui em Dário, parece que são duas facetas de uma mesma moeda. Parece que ali ele governa como o cara que é o místico, ou como é que fala, o adivinho, qual que é o nome que dá? Mago, geralmente. O mago, porque os caras lá da Babilônia, daquela a região, Neobabilônia nessa época. Eles se orgulham deles serem os caras que leem os astros, tudo. E aí vem o que a gente tem hoje de zodíaco muito vem dessa época, dessa Babilônia. Então, assim, você imagina, os caras são o centro, eles são... E aí um rei meio doido fala, não, vocês não só interpretam, vocês têm que saber o que eu sonhei. Vocês têm que... E aí ele vai e é interessante. Vou falar uma coisa aqui que eu acho que já é uma chave pra gente começar a entender. Que a história vai narrando de um jeito que a frase vem dos não-judeus, vamos dizer assim, dos povos, de que a luta não é contra Daniel, a luta é contra o Deus do Daniel. Então, na primeira vez, quando Nabucodonosor está falando assim, vocês estão querendo me enganar, eu quero que vocês falem qual é o meu sonho para vocês interpretarem, eu não quero falar o meu sonho para vocês interpretarem. Aí tem uma hora que assim, tá no finalzinho, ele fala assim, os caras, né, os magos falam, o que você tá pedindo não existe um homem na terra que conseguiria fazer. Isso que você tá pedindo só deuses poderiam revelar. Aí mostra que o que o rei tá pedindo é uma coisa de deuses. E aí a esfera do impossível. E aí Daniel entra dizendo, então, tá, eu vou falar do meu Deus. E aí dá um negócio. Agora aqui, de novo, tá construindo uma narrativa, agora não mais sobre um sacerdote, sobre alguém que consegue ver o espiritual, mas agora sobre governo, que também tem a outra relação aqui. Ele agora governa melhor. Além do cara ser um melhor mago, ele é um melhor... sacerdote, né? Melhor do sacerdote, ele também é o melhor rei, vamos dizer assim. Ele é o melhor governante. E aí, ele agora aqui tá, e os caras vão pegar ele, e aí eles falam assim, só tem um jeito da gente pegar, ele não é irrepreensível, é só se a gente pegar a lei do Deus dele. Então, de novo, o texto vai e fala, nossa briga não é contra ele, a nossa briga é contra o Deus dele. E aí, de novo, o texto parece que eleva o nível da briga para, então tá bom, vocês querem aqui, eu vou, então vai ser uma coisa muito milagrosa que vai acontecer e vai revelar. Vocês também veem assim? Como é que você vê esse preparo antes da grande armadilha? É uma escala de poderes, né? Né? É o que você falou. Parece que vem aqui, humanamente não deu para pegar o cara. Sei lá, vamos tentar agora pegar nessa coisa dele, porque no resto ele é fiel ao rei. A única coisa que ele não é fiel ao rei é que não adora o mesmo Deus do rei. Mas o rei está permitindo isso. Então esse é o único jeito que a gente tem de pegar ele na curva e aí eles realmente montam um negócio aqui, não pode orar para nenhum outro Deus ou pessoa que não seja o rei. Eles puxam, né? Como diz no português, né? Puxa o saco do rei para dizer assim, seu rei é maravilhoso, não sei o quê, vamos só orar para o Senhor. Você assina aqui? Assino. Aí depois eles vão e revelam o que estava por trás. Então, então ninguém pode, então, né? Ninguém. Então, queria contar um negócio. Sabe aquele que você gosta lá? Ele tá orando. E agora? É uma pegadinha. E eles fazem um jeito de uma lei... dos Medo-Persas, que não pode ser revogada. É um jeito que o rei... Tanto que quando o rei descobre que ele vai matar todo mundo de volta, porque é uma pegadinha. Mais uma coisa que eu queria também mostrar é que quando a gente põe essas duas histórias em paralelo, dá a impressão que agora se elevou a potência da segunda história. Porque se a primeira história era na Babilônia, que já era o grande, agora parece que o mundo está dividido em 120 partes. Isso. E essas 120 partes tem
líderes e líderes dos líderes, e Daniel tá assim, ó, só subindo. É aquilo que na escola, quando a gente estava lá no ensino médio, era o modelo dos sátrapas. Aham. Né? Então, professor de história, ela Eu não ia tive bons ensinar... professores de história nesse sentido. Talvez 120 talvez quem lembra... satrapias, né? Exatamente. A Bíblia chama aqui de províncias na tradução, mas talvez uma galera lembre do cursinho, quem sabe? Mas era isso, assim, no vestibular vai cair, não vai cair porque não cai história antiga, mas não cai muito, mas eram os sátrapas, que eram os olhos do rei nos lugares mais distantes do reino. E nessa época a gente tem um reino bem amplo, né? Bem extenso, bem extenso. Quando você fala do Império Persa, na Antiguidade o Império Romano é maior, mas fora isso... Tanto que os persas são os caras maior, mas é depois. É depois. Até então esse é o maior... Eles só vão ser desbancados por Alexandre, quer dizer, eles são os caras que estão brigando com os gregos e batendo nos gregos. Até aquele contexto de 300, né? Exato. A história ali é bem essa... são os persas que estão indo lá invadir Esparta. Esparta é resistente, mas... A Guerra da Peloponesa, né? Exatamente. Por isso que a gente chama de guerras medo-persas ou médicas, né? Por causa dos medos e dos persas. Mas, enfim, aqui a gente está vendo isso. Essa divisão política de um rei astuto. E nessa astúcia desse rei de elaborar um plano político de excelente gestão de um império difícil de gerir, você tem pessoas que se aproveitam desse processo de gestão que ele elaborou. Quando você tem muito ministro, você sempre corre esse risco. É uma coisa do tempo da antiguidade. Agora, o que eu acho curioso desses dois reis, tanto Nabucodonosor quanto Dario, é que no conflito entre reis divinos e Deus, o paradigma do Antigo Testamento pra gente aqui, como em toda vez que a gente vai no Antigo Testamento que quer buscar algum paradigma, a gente tem que olhar para a Torá, para o livro da lei. E o paradigma é Faraó. E, diferentemente de Faraó, aqui, tanto Nabucodonosor quanto Dario... Quanto Ciro depois... ao brigar com Deus, esses caras olham e falam assim... não dá pé para mim. Não dá pé para mim. O faraó com Moisés... Aliás, vamos lá. O faraó com José diz assim... Valeu, José, teu Deus é da hora. Meio que esse o lance. Ele não chega nem começa uma disputa. Nem existe um princípio de disputa. Nem vamos dialogar. Nem vamos começar isso. Você só me serve, se você quiser governar aí, vamos lá. No livro de Êxodo, não. No livro de Êxodo você tem o paradigma da briga, do confronto entre o faraó e Deus. Sim. O faraó divino e Deus. E nesse confronto, você tem um cara que leva o poder dele às últimas consequências para brigar com Deus. De um coração que se endurece. E claramente considerado um deus, né? Isso. E aqui você tem... Na cultura persa não era muito assim. Isso vai ser retomado pelos romanos só depois. Na cultura persa, você tem um deus bom e um deus mau. Era o zoroastrismo que a gente estava falando, que vai originar o maniqueísmo depois, do profeta Maniqueu. Quem era maniqueísta antes de se converter era Agostinho. Agostinho de Hipona. Não, e isso entende-se muito melhor como, na teologia progressista, você começa a personificar o mal na figura de Satanás, na figura... Vai ganhar no finalzinho do Antigo Testamento essa figura. O cristianismo medieval é muito isso, né? E aí, a figura de Satanás como um governante. Mais longe que a gente tem, que a teologia vai puxar um pouco. E aí o que é curioso aqui é que tanto no caso de Nabucodonosor quanto no caso de Dario, eles olham para os grandes atos poderosos de Deus no meio daquelas pessoas... e eles antecipam, isso daí pode virar praga, meu. Eles não falam com essas palavras, mas é uma antecipação um tanto mais inteligente do que aquela do faraó. Né? Um tanto mais inteligente do que aquela que a gente vê em Êxodo. Olha, esse Deus, eu olho para os atos poderosos e esse Deus não dá pé para mim. E isso daí... a gente vê muito parecido com Raabe, né? Ela olha para os atos poderosos de Deus e ela fala a mesma frase que Dario fala aqui. Esse Senhor é o verdadeiro Deus nos céus e aqui embaixo na terra. A mesma frase.
Então, assim, a gente vê algumas coisas que são padrões de repetição e padrões de antítese. Aparentemente, esses dois reis, Nabucodonosor e Dario, eles são menos imperadores do que Faraó, no sentido... Mas eu acho também que é porque a cultura... Eu acho assim, os caras fizeram um bom plano, entre aspas, para tentar matar e tirar Daniel da frente, mas eles... Você imagina o problema que deu pro Dário fazer esse 1 mês de lei e quanta briga, guerra e pequenos conflitos gerou. Porque eu vejo Que você não pode adorar o seu Deus no teu tempo. Cara, até então estamos aqui, da Sim. onde veio isso aqui, tá vindo lá. E é lógico que eles devem ter aliviado lá para os cafundé do Judas, mas eles estavam... Porque o objetivo deles era só pegar um cara. Mas assim, você entendeu? Porque isso parece Talvez que nem deu quando tempo a de gente- chegar a notícia. Eles já... eu acho que eu vou sugerir pro André Heinck falar os outros reis da Bíblia. Porque isso colaria muito com Nabucodonosor, que é um ego que você vai vendo ali que é triste. Mas pra Dário, por pouco que ele tem, isso aí, cara, depois acho que ele pensou, por que eu caí nessa? Assim, é A lógico que impressão eu que o acho- texto dá é essa. então, assim, porque assim, é lógico que todo mundo impressão gosta que de o ser texto adorado. dá Não tô é dizendo que Tanto que Dário é um... a crueldade que a gente vê na sequência com a família, cara, com ele fala tudo, assim, é do gente, tamanho que ele ficou se sentindo enganado. Caraca, eu não iria fazer. E assim... Porque era um dos melhores administradores dele. A gente não falou que disso. lembra o outro rei persa, por sua vez, que é o de Esther, né? E que- Assuero, quando ele se vê enganado, se percebe enganado, a reação é parecida Não, com essa. e que... Um rei, cara. E que isso tem uma conexão... Nessa época- Na minha opinião, tem uma conexão com Pilatos. Quando ele vai julgar Jesus. Ele não quer fazer. E parece que ele tá ali. E aí os sacerdotes e religiosos falam... Olha, Você não é amigo de César. Você não é amigo de César. Pô, jogou na lei persa ali. Jogou numa lei maior e ele... Ok, lavo minhas mãos. Eu não, mas Sou é de novo... inocente do sangue desse justo. Tá tirando o protagonismo ou o antagonismo do faraó e tá começando a colocar para outros ali que são os poderosos. Então me parece que aqui a narrativa daqui para frente eles são os reis, mas pode perceber que o mal não tá só lá em cima. O mal tá todo ao redor, tá tudo, porque é uma coisa que vai. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é o modo de punição, né? A gente tem o modo de fogo com a Babilônia e o modo de leões, né? Uma coisa que eu aprendi com o Bible Project é que você tem os dragões do mar, quando você tem nos textos mais antigos, tanto de Gênesis quanto os outros povos. Esses dragões, eles são representados vamos dizer assim, numa teologia do dragão, do caos, do mal progressiva. Ele depois vira as serpentes do deserto. E depois, nos profetas, você começa a ter figuras como escorpião e leão, como duas figuras que representam esse caos, esse mal, essa besta, Esse né? incontrolável. Esse incontrolável. Então, é uma coisa que eu comecei a perceber que sempre que tem escorpião, leão, cobra ou mar, você está falando de dragão, você está falando de um sentido do mal. Bestas incontroláveis. Bestas incontroláveis. Daí a ideia de você usar o vocábulo em português mesmo, bestas, para se referir a besta no Novo Testamento. É a ideia do caos incontrolável que repousa, inclusive, nesses animais selvagens que, para quem não tinha ainda arma de fogo, representam um perigo gigantesco. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa tendência de ocidentais modernos que não está acostumado com um texto, a gente costuma achar que é só uma punição, que aquilo ali, pronto, tá narrando uma história e essa era a punição e não deu certo. E que, muito provavelmente, o autor bíblico está fazendo paralelos com, de novo, uma coisa não só que aconteceu, mas que é cósmico aqui, que é um confronto que está havendo aqui, que é algo do mal que está narrando. Porque quando a gente vai ver, por que essa história está aqui? Porque está narrando a história
do Messias que vai vir. Então é uma história além do que uma punição apenas. Olha que curioso isso que você está falando, eu não tinha pensado, cara, mas acho interessante. Que essa figura da besta, ela vai representar a humanidade sem Deus, né? E olha que curioso, porque um pouco antes, quando vai falar do Nabucodonosor, o que acontece no orgulho dele, Ele vira fala uma que ele besta. virou como uma besta. Então é como se fosse uma criatura completamente irracional, refém dos seus instintos, né? E aí quase caricata para um rei. Tipo, o rei endoideceu, ficou maluco e ficou pastando lá no meio do mato e já era, né? E de repente esse rei volta e cai a consciência. Então é como se fosse assim, deixa eu mostrar, Deus dizendo, inclusive junto aos pagãos, deixa eu tirar minha mão aqui. É o caos de novo. né? Deixa eu tirar a graça comum, se for usar outro termo. Deixa eu tirar minha mão e deixar vocês só por você mesmo. Que é o que já aconteceu em Gênesis. Isso. Que a consequência do pecado é a morte, né? Naquele dia vocês morrerão. Então, aí como é que se diz? Diante do povo, o livro todo de Juízes é isso. Só vocês andando sozinho, né? Eu mostrei a nação egípcia. Aí era mais fácil saber quem que era o vilão. Entre aspas. Isso. Agora, no meio do povo, vocês estão assim. Agora, vocês foram pro cativeiro. Agora, deixa eu falar essas nações tão poderosas que dominam o mundo inteiro. E agora, deixa eu dizer o que são elas se eu tirar a mão também, inclusive. Uma coisa que a gente não percebe, que quando eu ouvi, eu falei, caramba, é muito poderoso. A gente pensa que esse negócio de Nabucodonosor se tornando uma besta é a primeira vez, mas isso acontece já no 5º capítulo de Gênesis. Quando toda a narrativa que aparece a serpente, depois Caim vai sendo assolado por uma, e o texto fala que ele leva o irmão ao deserto. Às vezes é traduzido como campo, mas é ao deserto. Mas é um jeito que alguns teólogos colocam que está mostrando que Caim virou a serpente. O que a serpente apareceu na história antes, ele está levando para a serpente devorando o irmão ali, enterrando o irmão e matando o irmão, sangue. Então, mostrando o que é a humanidade serpentizada. É isso, ele está dizendo assim, é aquilo que você falou, quando o homem decide pelo conhecimento, do autoconhecimento do bem e do mal, tirando a mão de Deus, ele vai virar esse caos, essa besta, essa fera. Poder destruidor. E aí exato. agora você tem alguém que está sendo jogado para as feras, mas não vai virar as feras. E tem um outro paralelo que eu acho bonito dessa história, que é Jó. No final, a história de Jó, ele está todo sobre o Leviatã, esse monstro, esse caos, e é sobre esse negócio. Olha, era melhor, Jó faz uma oração, era melhor eu ter sido devorado pelo dragão, pelo caos, pelo esse mal, nem ter nascido. Porque é isso. Aí Deus fala, você colocou um anzol, ou seja, você fechou a boca. Você tem capacidade de fechar a boca da besta? E aí ele vai fazendo vários questionamentos sobre domar a besta. Só que aqui é só no diálogo com Deus. E aqui, em Daniel, como tudo vai acontecendo no final do Antigo Testamento, vai se materializando as figuras. Vai se personificando. E aqui, de novo, você vê... E vai aparecer em Apocalipse essa linguagem, né? É. Como é que a gente entende Apocalipse se a gente não entendeu isso aqui, Não, né? não tem como. Porque aqui é de novo a materialização do que ele falou para Jó. Ele literalmente fechou a boca das bestas. Ele foi lá e jogou. Acho que Deus podia fechar a boca de um monte de besta, gente. Não, Vitor, não é bem isso. Eu tenho uma dúvida. Como que a gente desmistifica esse homem brilhante? Eu acho que essa é uma das grandes tarefas aqui. Eu acho né? que numa das vezes que eu ouvi sobre Daniel, dizer algumas coisas, né, sobre sofrimento. A pessoa falou sobre o sofrimento de Daniel e eu me lembro dessa construção que estava falando sobre o jejum, aquilo que agora está, de algum jeito, romantizado. E o professor trabalhava isso aí, trabalhava o sofrimento de Daniel e dos outros, porque você, ainda que você sirva com a tua competência, você serve por obrigação de escravidão, de um tipo de escravidão, né? Que estava acontecendo. Então tem todo um sofrimento nisso, ao fazer isso. Mas aí ele vai descrevendo, ele vai escalando o sofrimento, e aí entra num dos comentários que a gente lê sobre Daniel, dizendo que ele era eunuco, ele não era... ele não tinha liberdade de ser um homem casado, e o que para os judeus é uma tortura maior ainda, né? Considerando a lógica judaica de dinastia. Né? Então não dá para a gente segurar essa descrição desse jeito, mas só pede autorização para o chefe dos eunucos se você de fato é um.
E aí essa é a lógica que esse professor estava usando, que está num dos comentários. Mas uma das coisas que a gente tem ainda sobre Daniel é que ele orava 3 vezes ao dia e confessava o seu pecado. A gente não tem descrição nenhuma do pecado, inclusive, porque Daniel é escrito nesse arquétipo do herói, literalmente do herói, como é escrito de José. Exato. E José, E a gente apontando teve que, pro Messias, aquele o que não desafio que a gente teria, teve né? que desmistificar José, né? Nós tivemos quando a gente fez aqui. Mas Daniel confessava os seus pecados quando ele orava 3 vezes ao dia. Então só confessa pecado que tem consciência deles, né? Exato. Eu acho assim, talvez seja um passo interessante para a gente desmistificar Daniel no melhor estilo Tim Keller mesmo, do tal do verdadeiro Daniel. O Daniel era muito bom, mas tem um verdadeiro Daniel. Não, E aí... Só um negócio. É óbvio que esse Daniel, ele está cumprindo um papel messiânico na narrativa. Sim. Tá? Então, só para o pessoal que é mais literalista lá de casa... Daniel tinha muito pecado, a gente não precisava nem gastar tempo nisso. Mas qual? Mas no texto não Mas o aparece. texto não apresenta, né? Não, isso é Apresenta importante. E aí eu acho que essa romantizada já tá aí, né? A construção aqui que tá fazendo. Mas tudo bem, continua. a pergunta é, tá bom, beleza, mas qual então? E pensando nos ouvintes, né? Na escolinha dominical, as pessoas chegam nessa história com essa perspectiva. Não, e nesse Daniel caso de Daniel, e o que eu acho que o Simval está colocando corretamente, é que nesse caso de Daniel, a exemplo do caso de José, a intenção do autor é narrar um herói. Sim. Que tem erros, que tem problemas. Quais são? Não vamos mostrar aqui. Só que eu acho que tem uma coisa no texto que tem que ser flagrante para o leitor médio, que não está tentando romantizar como a gente foi ensinado a romantizar, que é o seguinte, cara. O Daniel melhor, no dia em que foi traído e partiu do pão com Judas na mesa. No dia que foi traído e compartilhou do cálice com Judas na mesa. Os inimigos de Daniel aqui, cara, não teve em nenhum momento uma intercessão, um apelo para dizer, Dario, não precisa, cara. E ainda que tivesse havido, não funcionou porque ele não tinha poder para isso. Né? Não, o meu ponto é, se você Agora, olhar... alguém pode ser que em algum outro momento tenha inclusive o poder para isso. Olhando para o Novo Testamento. Poderia ter o poder. Assim, e o que eu estou querendo dizer é, a intercessão junto ao Pai acontece da parte de Jesus em relação a nós que somos os traidores. Esse é o ponto, é verdade. Nós somos os que estão armando. Nós Armando somos os pro que se Daniel. irritam. Nós somos os que se irritam com alguém que o ora 3 perfeito. vezes ao dia. E aí, Gus, uma E não das precisa ser um coisas que eu estereótipo acho- religioso. Um dos motivos pessoa piedosa. um dos motivos pelos quais eu Ou gosto certinho, ou melhor governante. um dos motivos pelos quais eu gosto de colocar Daniel lado a lado com Esther não é meramente o período em que a história acontece, dessa interação com os persas. É o fato de que a redenção frente aos traidores, no caso específico de Esther e do seu pai, ela é uma redenção em que, tudo bem, talvez Daniel não tivesse autoridade, talvez tivesse a intimidade de dizer, Dario, não precisa, quebra essa. Mas não talvez, aconteceu. né? Não aconteceu. No caso de Esther, o que acontece é uma sanha vingativa, é um morticínio violento promovido pelos próprios libertos ali, né? E o que a gente vai observar no pós-exílico é um ciclo de ressentimento em relação ao estrangeiro, é um ciclo de rancor em relação ao estrangeiro. Pós-exílico vale que- até hoje nessa sua datação? Essa é a grande armadilha. Eu acho que sim. Na provocação que você está tentando fazer. Eu acho que sim. O problema é o estrangeiro. Do ponto de vista, obviamente, da teologia do pacto, não. Mas o problema é o outro. O problema é o estrangeiro. O problema é o diferente. O problema é o Judas. E o Judas é sempre o outro. O Judas nunca sou eu. Por isso que eu esqueci de falar de o Judas estava à mesa, né? Então, quando a gente pensa no verdadeiro Daniel,
O verdadeiro Daniel que teria todos os motivos para entregar o seu traidor às bestas. O verdadeiro Daniel, ele está ali ceando com o traidor. Agora, eu queria propor também uma resposta que eu acho que o texto dá. O texto de Daniel. Que está no capítulo 7. Que a gente não leu, mas é seguido. Então a gente vai... Eu acho que o autor está começando a colocar uma coisa para falar sobre a... Ele não dá a fraqueza de Daniel, mas ele dá a impotência de Daniel. Dizendo assim, eu acho que a lição está assim, na perfeição de Daniel, ela não é foi suficiente. suficiente. Eu acho que é um pouco o que você está falando. E aí você vai ver assim, tudo que ele tá falando. a primeira forma que os homens ali de Deus são provados é no fogo. E a gente tem um paralelo claro aí, que não vamos entrar aqui, com Sinai, com a sarça ardente. É o fogo que não consome aqueles homens de Deus, mas consome quem não é, que tantos soldados vão levar. E aí aparece um homem lá dentro. De novo, do nada, na penalização aparece uma pessoa lá. Tá? Não vou. O autor não está pensando em Jesus, mas sabendo que Deus está ali. Aparece um homem, alguém com uma figura de um homem. Aí, no segundo julgamento, na cova dos leões, das bestas, aparece agora um anjo. De novo, e o anjo é a figura humana. Um mensageiro humano. De novo aparece uma figura divina lá dentro, do nada. Fala, ninguém jogou esse cara aqui. Ninguém jogou o primeiro, ninguém jogou o segundo. No sonho do capítulo 7, 4 bestas saem da água que Daniel fala, essas eu não dou conta. Essas aí, ele apavora, ele acorda, ele fica apavorado. Só que aí ele tem a visão. Eu vejo um homem sentado no trono. Então, dá a impressão que é uma construção dizendo, olha, toda vez que os homens de Deus enfrentaram ao limite, alguém já estava lá. Parece que alguém já estava lá, entre aspas, se queimando, ou lá dentro da fornalha, alguém estava lá na besta calando, e alguém vai estar quando vier o combo aqui das bestas que o autor vai dizer. Então, para mim... Nada mais honesto do que reconhecer, eu não dou conta da besta. Eu acho que o arquétipo de Daniel é o arquétipo revertido de Jesus. Jesus, ele não foi jogado na cova, ele não foi jogado lá, porque ele já estava lá. A morte era o objetivo dele. Ele estava no fogo, ele está na besta, porque ele está lá para resgatar. Que é a palavra dele, é a palavra dele pro Pilatos, né? Você não sabe que eu tenho poder para te livrar? Não. Ele fala isso. Eu gosto muito de ver, eu pelo menos vi esse paralelo de Dário com Pilatos, no sentido de que, cara, você tá fazendo, pode deixar, você caiu numa armadilha que você não tem como. Você caiu. Jesus falando para Pilatos, eu não. Eu tô aqui porque eu sei para onde eu tô indo. Eu tomei essa decisão. Eu vou estar lá na cruz, ou no Sheol, ou no fogo, ou na besta, porque eu vou fechar essa boca. Não é por Jesus falta... entrega as feras não é por que falta de aqueles opção. que incriminaram Daniel tenham chance de não Então, a serem figura do homem, mortos. de uma figura como o homem sentado no trono de Deus, ela não aparece no acaso. O autor de Daniel está construindo essa figura ao longo das crises dessa narrativa. E agora, você fala assim, então era Jesus que estava com eles? Os autores do Novo Testamento, eu posso mais com certeza dizer, eles enxergaram a imanência de Deus ali, e ali eu acho que está representado. Então, assim, um pouco a teologia só no Antigo Testamento não consegue fechar essa questão, né? Não, e eu acho que aqui é assim, talvez, pelo menos para mim Daniel é perfeito, narrativamente. Mas não basta. Mas não é suficiente. Nem o perfeito de nós é suficiente, porque ele é esse arquétipo de que vai lá e ele precisa de alguém para livrar lá. E quem estava lá o tempo todo? O verdadeiro Daniel, que já estava lá, que entrou sem ser jogado, que entrou para fechar, para salvar o Daniel, que entrou para salvar os 3. Eu acho que é esse pelo menos que eu vejo na narrativa de um arquétipo do filho do homem, vir como o filho do homem sentado no trono, e aí o filho do homem vai ganhar essa força, né? O filho de Adão, o filho do homem, o filho prometido. E é o jeito que Jesus se autorreferia o tempo todo.
Todo mundo chamava Jesus de várias coisas, Messias, Rei, tudo. Mas ele só se referia como, não, eu sou o filho do homem. E a figura do de fé, né, também nos três amigos de Daniel, está bem definido, né? Inclusive o texto continua, né, o versículo, vírgula, continua falando desses três, mas eles falam uma coisa muito clara sobre a fé neles, né? Se Deus nos livrar, A gente tudo vai bem. ser livre. Se não livrar, tudo gente bem vai também. E nenhum dos dois ele livrou e livrou. Pois é. Nenhum dos dois ele não livrou e livrou, né? E a ideia isso. Os porque a dois nossa foram- ideia, porque foi fogo, jogado na foi pra porque a cova, ideia de livramento foi selado. é e, mais uma e eu lógica gosto do nossa. fim do texto A também. lógica ruim da gente é que o livramento é não ir. É não ir pra cadeia quando você merece. É não bater o carro quando você descuida e dorme, né, cansado. Mas o livramento é batendo o carro. Eu vou te ajudar a sair dessa crise. Vai sobreviver, né? Você vai sobreviver, você vai conseguir pagar com muito tempo. Você vai pagar o Eu seguro, lembro da sua história comprar de roubar outro o seu carro lá. Falava, calma, eu não te livrei, mas eu vou te ajudar. Um dia você vai ter de novo o carro. E eu gosto do final dos textos. Dos dois textos, eu acabei tendo esse foco aqui de comparar os dois episódios. Os dois textos, o que acontece é uma proclamação de que Deus, de uma mensagem de paz às nações, de uma mensagem de restauração às nações. Sempre quando eles saíram vivos da fornalha, há um decreto. Quando ele sai vivo da Cova dos Leões, há um decreto de que Deus é Deus. Só que Mudanças. quando Jesus sai vivo no terceiro dia, o decreto é para sempre. É definitivo. Até para aqueles que entregaram. A paz. Não se preocupe. Não vai ser jogado às suas famílias. O que vocês fizeram está perdoado. Ninguém vai ser jogado na Cova dos Leões para ser devorado antes que chegue no fundo, porque eu já fechei a boca definitiva e a paz é decretada às nações. Eu acho que ele é óbvio porque a gente precisa de um verdadeiro Daniel. Vocês têm a chance de se arrepender, né? É isso, até quem jogou não vai... Antes de ser jogado, vocês têm a chance de se arrepender e não serem jogados. Você tem... Para todo aquele que crê, né? Para todo aquele que entendeu o que aconteceu, porque ali não deu tempo de, mesmo que eles entenderam que tinha um Deus, já era, meu amigo, o rei já botou vocês lá, a sua natureza já botou vocês. Eles e as famílias, eles nunca viram o decreto, nunca leram esse decreto. Não deu tempo. Agora todos nós temos chance de ver a volta da cova das bestas, o que Jesus fez. Para não precisar entrar. E essa é a ceia que a gente vai ter. Esse é um celebrar. Um celebrar de que a gente olhou os decretos de misericórdia de Deus que foram dados para todos nós. A gente se vê no podcast da semana que vem. Acho que sai quarta, terça, depende se o Renato editar, tá bom? Mas se você tá assistindo no YouTube, não deixa de curtir, comentar aqui embaixo, a gente lê os comentários, divulgar. Se você tá no Spotify, posta no Stories aí um print que divulga para chegar a mais gente essa mensagem, tá bom? Valeu, a gente se vê no próximo podcast.